Olá, doutores, doutoras, tudo bem? Estou aqui com meu amigo, professor Rodrigo Sodero, coordenador da pós de Direito Previdenciário do Êxito Cursos Jurídicos. Eu, para quem não me conhece, sou o professor Fábio Cáceres e aqui no Êxito eu coordeno a pós-graduação de Direito Civil e Direito Processual Civil. E aproveitamos a ocasião do professor Rodrigo estar aqui conosco para podermos falar um pouquinho do desdobramento daquilo que representa a minha área na área do professor Rodrigo. Exato. Afinal de contas, no dia 18 de março, entra em vigor o novo CPC. Exatamente. Isso aí. Um novo código, né? E o novo Código de Processo Civil, óbvio, ele gera desdobramentos interessantes no direito previdenciário, ou não, professor Rodrigo? Claro, gera sim, Fabião. E aí, pessoal, bom, primeiro deixa eu cumprimentá-los, né? Como o professor Fábio já adiantou, eu sou o professor Rodrigo Sodero, sou professor de Direito Previdenciário da casa, aqui do curso Êxito, sou coordenador da pós-graduação em Direito Previdenciário, juntamente com o meu pai, não é? O professor José Roberto Sodero. E aproveitamos o dia, como o professor Fábio adiantou, para a gente conversar um pouquinho sobre o novo CPC e os seus reflexos. Na verdade, a gente vai abordar um tema específico, né, Fabião? Vamos eleger um tema, porque assim, o novo Código de Processo Civil é grandioso, o direito previdenciário monstruoso. Por isso que é importante aqueles que pretendem se especializar em direito previdenciário ou em processo civil cursar pós-graduação, né, professor? Sim, obviamente os ramos se complementam, né, Fábio? Exatamente. Eu vejo hoje na prática que muitas das buscas pelo direito previdenciário nós só vamos conseguir através das ações judiciais, e para que a gente trabalhe bem nas ações previdenciárias judiciais, obviamente, a gente precisa ter um bom conhecimento do processo civil, e agora com o novo CPC, nossa senhora, nem se fale, não é? Então é importante, até fica aqui o convite para os amigos já de cara, não é? Para cursarem a nossa pós-graduação em Direito Previdenciário, mas também a pós-graduação em Direito Processual Civil, sob a coordenação do professor Fábio. Como a gente estava dizendo, os reflexos do novo CPC são imensos no direito previdenciário, e a gente vai conversar um pouquinho hoje com vocês aqui sobre tutela provisória, especificamente sobre tutela da evidência no novo CPC e o reflexo dela para o direito previdenciário. Vamos abordar algumas situações específicas aqui, né, Fabião? Poxa, bem legal, professor. Então, já que o professor deu aqui a sugestão do tema, olha que legal, né? Tutela de evidência é algo absolutamente novo. Se você vasculhar os códigos de processo civil pretéritos e, obviamente, até o código do professor Alfredo Buzaide, de 1973, você não vai encontrar esse tema. É um tema que representa uma quebra de paradigma para o processo civil brasileiro, a tutela de evidência. E nós temos lá no Código de Processo Civil novo, no artigo 311 do novo CPC, 4 hipóteses de tutela de evidência. E eu gostaria de saber, até porque não sou da área previdenciária, com o professor Rodrigo Sodero, se alguma dessas hipóteses pode ser aplicada lá no direito previdenciário e no que ela pode contribuir para a celeridade e efetividade do processo previdenciário, professor. Interessante, Fábio. 2 dessas hipóteses podem ser aplicadas assim de cara no direito previdenciário, pelo menos numa primeira análise, e a gente consegue vislumbrar isso. A primeira delas é aquela em que o autor consegue comprovar documentalmente, só com documentos, não é? O seu direito, e ele está agasalhado também por uma situação que já foi objeto de julgamento de recurso repetitivo. Poxa, essa hipótese é bem legal. Né? Poderia até explanar isso melhor para eles, né, Fábio? Acho que, se eu não estou equivocado, essa hipótese é muito bem aplicada no direito previdenciário. Vou dar um exemplo para vocês a respeito disso. Por exemplo, recurso especial repetitivo sobre a desaposentação, um tema atualíssimo do direito previdenciário. Existe. O STJ julgou recentemente um recurso especial que é o 1334488, recurso especial repetitivo 1334488 de Santa Catarina, onde reconheceu a possibilidade de renúncia ao benefício previdenciário e ato contínuo concessão de novo benefício, quando falo benefício aqui, aposentadoria, mais vantajosa, levando em conta período trabalhado antes de se aposentar e depois da aposentadoria, não é? Esse período pós-aposentadoria gera um reflexo bem interessante quando unificado com aquele anterior, porque normalmente gera para o segurado
segurado da Previdência um benefício mais vantajoso. Aumenta o seu tempo de contribuição, aumenta a sua idade, diminui a sua expectativa de sobrevida e aí a nova aposentadoria fica bacana, o valor dela fica financeiramente interessante, sabe? Vejam, se já há um recurso especial repetitivo julgado nesse sentido pelo STJ, e a prova nessa ação de desaposentação é estritamente documental, vejo de cara a tutela da evidência sendo aplicada aqui. Uma segunda hipótese, me corrija o especialista se eu estiver incorreto, é aquela em que é possível, através de prova documental, comprovar o seu direito já na inicial, né? E a outra parte, no nosso caso o INSS, não consegue gerar dúvida quanto ao que está comprovado lá. Perfeito. Não é? Imagine, por exemplo, uma ação de restabelecimento de auxílio-doença tão comum hoje em dia, em que o INSS entende que a pessoa está apta para o trabalho, a gente junta a prova documental com a petição inicial, toda a documentação médica, o INSS não consegue se opor ali na sua defesa, veja também a aplicação da tutela da evidência aí. Poxa, olha aí, a qualidade jurídica do professor Rodrigo Sodero. Olha só, duas explicações fantásticas. E eu, como professor de processo civil, vou dizer para os senhores que aprendi hoje. Porque eu não imaginava que essas duas hipóteses processuais poderiam ser tão bem aplicadas lá no direito previdenciário. O professor Rodrigo aqui se referiu ao artigo 311, inciso 2º e o inciso 4º, que falam da tutela de evidência. O que diz o inciso 2º do 311 do novo CPC? Que se o autor puder comprovar o seu direito apenas documentalmente e houver uma harmonia jurídica com súmula vinculante ou julgamento repetitivo, ele tem direito à tutela de evidência. E o professor construiu de maneira brilhante aqui uma hipótese que é a hipótese de desaposentação, em que não tem como eu provar por testemunha, é só prova documental que é capaz de agasalhar o direito do autor. E somado a isso, o aspecto jurídico da desaposentação, pelo que o professor aqui nos ensinou brilhantemente, ele está escorado num recurso especial repetitivo. Eu vislumbro perfeitamente, professor, como professor de processo civil, a possibilidade de concessão de tutela de evidência. E um segundo exemplo que o professor deu, que diz respeito ao inciso 4º do artigo 311 do novo Código de Processo Civil, que é, eu costumo dizer que é a defesa frágil. Sim. Então, olha só, o autor ele articulou muito bem na petição inicial a sua tese, ele juntou o documento que comprova a sua tese e o réu foi incapaz de gerar uma dúvida razoável com relação àquela tese e aquele documento juntado na petição inicial, ocasião em que o juiz poderá também conceder uma tutela de evidência. Só faço uma observação aqui, professor. Olha só, o processualista se intrometendo lá no previdenciário. Olha que legal, né? Que nessa última hipótese da defesa frágil, que nós falamos aqui, eu teria que aguardar o INSS se pronunciar, se defender, né? Se defender para que eu detecte essa fragilidade de defesa. Exatamente, né? Ou seja, não poderia ser concedida uma liminar inaudita altera a parte. Perfeito. Na desaposentação, sim. Perfeito. Na tese de desaposentação, seria possível conseguir isso inaudita altera a parte, em virtude, obviamente, de não haver a necessidade de recolher resposta do réu ou argumentação de defesa. Por quê? Perfeito. Recurso repetitivo consolidando a desaposentação e a prova documental de que aquele contribuinte continuou trabalhando após a sua aposentadoria e que, somado o que ele já pagou e o que ele continuou pagando, ele tem direito a um benefício mais interessante. Perfeito. Muito bom. Então tá bom. Bom, pessoal, queria agradecê-los por assistirem o nosso vídeo, né? Eu, o professor Fábio, aqui no curso Êxito, convidá-los a cursarem a nossa pós-graduação em Direito Previdenciário e também temos uma pós em Direito Previdenciário e do Trabalho aqui no curso Êxito, não é? Bem bacana. Todo mundo junto com a gente para aprender a advogar na prática, não é? Com quem efetivamente conhece o direito previdenciário e o direito do trabalho na prática. Beleza, Fabião? Perfeito. Também agradeço os colegas e faço o convite. Quer se especializar em processo civil e direito civil? Também teremos aqui no Êxito, agora no dia 7 de abril, uma aula inaugural comigo, coordenador do curso, sobre o novo Código de Processo Civil. Todos vocês são convidados para essa primeira aula. A primeira aula, o convite é do professor, não paga nada por ela.
Vem assistir a primeira aula comigo, 7 de abril, aula inaugural, novo CPC aqui no Êxito. Pô, legal. Então eu vou fazer o mesmo. Vou aproveitar. No dia 16 de abril agora inaugura também a nossa pós-graduação. Vou abrir pra galera vir assistir na faixa. Aula gratuita. Beleza? Aula Tamo gratuita. junto.